Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar de conversa com convidados, o Lucas e o Edson. E antes de começar, eu dou uns recados para vocês. O formulário de presença ele vai ser liberado no chat ao final da palestra, então fiquem atentos, pois só receberá o certificado quem se inscreveu na plataforma do Siga. A gente não está pedindo print de confirmação. As camisetas da Cevete, elas estão à venda, então quem tiver interesse, elas custam R$35. É só entrar lá no nosso Instagram, @CeveteUNB, que tem todas as informações. Podem mandar suas perguntas, que a gente vai responder durante a roda de conversa, finalizando com hashtag pergunta encaixada. Agora eu vou apresentar a nossa palestra. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado pela UFV, pós-doutorado em Reprodução Animal na Universidade de Brasília, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Trabalha com reprodução de animais domésticos de companhia e animais silvestres de cativeiro e vida livre. Atua principalmente na área de reprodução assistida e cirurgias do aparelho reprodutor do macho e da fêmea. Atualmente é diretor-presidente do Instituto Reprocon e docente do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da UFMS. O palestrante Lucas Gonçalves é graduado em Ciências Biológicas pela PUC-Rio Grande do Sul, é mestre em Biociências e Ecologia e Conservação, é doutor em Zoologia pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade da PUC Rio Grande do Sul, é pós-doutor em Zoologia Evolutiva pela PUC Rio Grande do Sul e pós-doutor em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é pesquisador do Centro de Desenvolvimento Sustentável e Centro UNB de Pesquisas do Cerrado daqui da Universidade de Brasília. Vocês podem começar, a gente vai dar um tempinho para pôr o seu ponto de vista e depois a gente vem com as dúvidas. Podem ir mandando aí pelo chat. Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente a coordenação, do CEVET pelo convite. É sempre bom estar falando de conservação e principalmente dos desafios, que a gente sabe que é cada vez mais, não só na espécie que eu trabalho, que é a onça-pintada, mas várias espécies estão diminuindo, e a gente precisa ver formas de estar revertendo essa situação. Lucas, você quer falar? Como é que... Não, Gê, começa aí, vai você. Tá. Então, falando desse tema, desafios da conservação de animais de vida livre, eu vou puxar sardinha para a área que eu trabalho, que é com conservação da onça-pintada. Então, para a gente poder trabalhar essa questão dos desafios, a gente precisa entender o que está acontecendo, no caso da onça-pintada. Então, assim, para vocês, no caso, então, eu trabalho com onça-pintada, que é o maior felino das Américas, e que, no caso da onça-pintada, aqui no Brasil, ela é encontrada em todos os biomas, com exceção do bioma Pampa, Mas, apesar dessa ampla distribuição, ela está ameaçada de extinção, sendo que seu grau de ameaça varia de acordo com os biomas. Então, por exemplo, hoje nós temos a população da Mata Atlântica e da Caatinga como criticamente ameaçada de extinção, com populações abaixo de 250 indivíduos. Depois nós temos o Cerrado, que a população está classificada pelo IBAMA como em perigo, com também uma população diminuindo, em torno de 250 indivíduos. Depois, uma situação um pouco melhor, nós temos a população
do Pantanal, né, está estimada em 1.000 indivíduos, e uma situação bem melhor da Amazônia, né? E quais são as ameaças da onça-pintada? Então, nós temos a principal, que é a perda e fragmentação de habitat, né, em que grandes áreas elas vão se reduzindo, formando ilhas, né? E um outro fator também que tem influenciado diretamente, né, para a diminuição desses indivíduos é a caça, né? Mesmo sendo ilegal no Brasil a caça, né, a gente vê que ainda ocorre, principalmente devido à predação das onças com animais domésticos. Então acaba que muitas vezes fazendeiro, peão, vai e abate esse animal. E também, né, em alguns cantos, né, alguns lugares, por exemplo, o Pantanal, acaba que é cultural, né, ainda tem um pouco da cultura do passado de abater onças pintadas, né, como forma de mostrar que é muito macho, enfim. Então, essas situações têm levado, né, a população de onça pintada a diminuir, né, como eu já falei, Caatinga e Mata Atlântica, e é um outro grande problema que está acontecendo, que esses isolamentos acabam, né, fazendo com que ocorra um aumento da consanguinidade dessas populações. Então, já são populações pequenas e uma distante da outra, então acaba que não tem mais o fluxo higiênico, né, entre essas populações para poder estar oxigenando. Então, elas ficam mais consanguíneas, e a consanguinidade vai levar a problemas reprodutivos, malformações, abortamentos, que vai culminar na extinção. Então, para a gente pensar, né, em como reverter, a gente primeiro tem que ver esses problemas, né, e aí vem a questão, quais são os desafios, então, para a gente poder estar trabalhando, né, estar tentando minimizar o impacto nessas populações. Então, no meu caso, a gente trabalha muito com a reprodução assistida, né, que a gente vê a reprodução como uma ponte, né, como se fosse um corredor, onde a gente consegue pegar uma genética de uma população e passar para outra, né? Então, dessa forma, a gente consegue oxigenar essas populações que estão isoladas. É claro que não é um trabalho fácil, né? Outro grande desafio também, pensando na conservação in situ, né, vida livre, que a gente precisa ter uma conservação, ter um programa efetivo de conservação em cativeiro, que nós chamamos ex situ, né? Sendo que a conservação ex situ não é apenas ter animais mantidos em zoológicos, em mantenedores, em criadouros, e sim a gente trabalhar para ter uma população geneticamente viável. E isso é um grande problema hoje no Brasil, né? A nossa população hoje que está em cativeiro, mais de 70% são indivíduos idosos, obesos, com grande problema de reprodução, principalmente devido ao estresse de cativeiro, recintos inadequados, alimentações não balanceadas, em que tudo isso acaba, né, então, fazendo com que esses animais a gente não consiga estar utilizando para conservação in situ, né? Que a conservação in situ ela funciona como um banco, né? Como uma poupança, né? Quando você precisa tirar um dinheiro para pagar uma conta, que você não tem mais esse dinheiro, você vai lá na poupança e retira esse dinheiro. Então, nós precisamos, né? Então, um grande desafio para conservar a onça pintada em vida livre passa também pela conservação in situ. Hoje, nós trabalhamos muito a conservação única, né? Que é uma visão que, para ter, né, uma conservação plena, a gente precisa trabalhar junto a vida livre, né? Indivíduos in situ, com ex situ e também com o ambiente onde está inserido. E aí também é uma outra questão, a gente precisa juntar, né, precisa se articular com as pessoas que vivem no campo, né? Então, assim, um outro problema que a gente tem na conservação acaba sendo a falta de diálogo entre as pessoas que vivem no campo,
É muito fácil a gente estar na cidade, no ar-condicionado, criticar quem está no campo, né, quem está pondo fogo, enfim. Mas nós precisamos, né, também se colocar no lugar deles e ver que, na verdade, quem está preservando são eles que estão lá, né? Então, nós temos trabalhado, nós precisamos trabalhar muito em parceria com essas pessoas que vivem no campo. No Pantanal, por exemplo, mais de 80% das áreas onde existe onça-pintada são áreas privadas, são de fazendeiros que pagam seus impostos, que muito deles tem bem mais, tem o dobro de área preservada, mais do que é permitido, assim, mais do que é obrigatório. E essas pessoas são elas que estão mantendo a conservação da onça-pintada. Né, é claro que tem uns fazendeiros que, né, tem fazendas em que não tolera a predação, porque isso impacta no bolso dele. A gente também tem que ver, né, assim, um lado desse fazendeiro, ver uma forma de tentar diminuir o prejuízo, né, que a meu ver, né, deveria ser uma ação federal, uma ação pública, né, de compensação ou outras formas para minimizar o impacto também que eles estão tendo em estar produzindo gado. Então, assim, criticar quem está lá, que vive daquilo, que está lá trabalhando para pôr comida na nossa mesa, não é o caminho, né, para a gente fazer conservação, tá? Então, a gente precisa ter essa articulação. Nós vemos muito, né, alguns biomas, como, por exemplo, no Pantanal, né, sendo feita outras, por exemplo, o turismo de avistamento como uma forma de valorizar, né, de mostrar que a onça viva vale mais do que uma onça morta. Isso é fantástico, a gente tem lugares que a gente consegue explorar isso é muito positivo, a gente precisa, né, mostrar a importância da onça-pintada, que é uma espécie maravilhosa, né, uma espécie bandeira, é uma espécie chave na conservação. Sem onça-pintada, a gente vai ter problemas, catástrofes ambientais muito grandes, porque é ela que controla todas as outras populações de mamíferos, indiretamente de vegetais, enfim. Só que também a gente tem que ver que esse dinheiro do turismo, por exemplo, tem que ir também para as fazendas, onde mantém as onças vivas, né? Onde o fazendeiro está tendo prejuízo, né, da perda do gado. Então, assim, nós precisamos ter uma visão mais de julgar menos e tentar entender todo o processo e ver formas de estar articulando e de estar fazendo com que seja possível diminuir o impacto, diminuir a pressão sobre as onças pintadas, né? Então, eu queria, né, iniciar assim, falando isso, né, que assim, quando eu saí da faculdade, eu tinha uma visão, né, de conservação, assim, muito de paixão, e depois que eu fui morar, né, no Pantanal, no campo, junto com os peões, junto com, né, com as pessoas que vivem lá, assim, eu fui entender que conservação do Pantanal, por exemplo, quem faz conservação no Pantanal são os pantaneiros. Um pesquisador que vai uma vez no mês, ou vai um mês por ano, fazer pesquisa, e que muitas vezes nas pesquisas são feitas apenas para poder aumentar o currículo Lattes, não vai salvar as onças pintadas. Tá? A gente precisa de pesquisas que sejam aplicadas e que deem realmente retorno para o local, não apenas para a gente estar sendo considerado referência em onça pintada, por ter tantos artigos, mas que só ficam no papel, né? Então, a gente também tem que ter essa noção de trabalhar, né, ver as questões políticas, tentar também, assim, um grande problema que eu vejo hoje na conservação, não só da onça pintada, mas da fauna, é a falta de articulação política, né? Um grande problema que eu vejo é ligar conservação
com partidarismo. Isso é um outro grande problema. Precisamos criar diálogo, precisamos criar pontes. E quando a gente coloca visões políticas, visões partidárias, acaba que é quase que impossível criar diálogo. Então, a conservação ela tem que ser partidária, ela tem que conversar com qualquer governo, com qualquer partido, independente de pensamentos políticos diferentes. A conservação tem que viver conservação, tem que falar conservação. Então, é isso. Para você, Lucas. Oi, gente. Primeiro, boa tarde para todos. Queria também, que nem o G fez, agradecer aí a organização da Semana Acadêmica pelo convite. Então, é sempre um prazer estar participando aí com vocês das atividades da Semana Acadêmica da universidade, né? A universidade que eu sou vinculado, então fica mais legal ainda, né? E, especialmente, falar também com o pessoal da veterinária, e, né, eu sou biólogo de formação, eu não sou veterinário, mas eu sempre digo que a gente depende 100% dos veterinários nas nossas atividades de pesquisa, né, especialmente em casos, como eu já estava comentando, de ações de conservação mais invasivas, né, que você tem que fazer uma captura de um indivíduo, de um animal, de uma espécie, e você precisa fazer manejo das populações. Então, esse tipo de ação sempre tem os veterinários aí num papel de protagonismo, né? Então, a gente não trabalha com fauna silvestre sem o apoio dos veterinários. Então, é sempre um prazer, assim, trocar umas figurinhas aqui com o G, que é parceiro, né? Amigo veterinário, mas também com os alunos da veterinária, e isso é muito legal. Então, muito obrigado pelo convite. Deixo aqui o meu agradecimento aí para a organização e espero que vocês aqui gostem e aproveitem esse momento de conversa aqui, uma roda de conversa com a gente. Bom, eu vou falar, para começar a falar assim do que eu trabalho com as pessoas que não me conhecem, eu sempre falo, quando me perguntam assim, Lucas, o que é que você trabalha? Eu sou geólogo de formação, né? Eu trabalho basicamente com fauna silvestre, mas eu trabalho, na verdade, com perguntas científicas boas, interessantes, relevantes, e que principalmente vão nessa linha do que o G estava comentando, de embasarem ou se tornarem políticas públicas, né? Então, os nossos estudos, os projetos que eu desenvolvo, os grupos de pesquisa dos quais eu participo, a gente sempre tenta buscar não só a ciência de excelência, né? Qualidade na resposta de perguntas científicas interessantes, mas também a gente tenta suprir, né, lacunas, não só do conhecimento, mas lacunas do embasamento de políticas públicas, né? Então, acho que esse é o grande viés que a gente tem nos nossos projetos, né? O G é um cara que trabalha muito com onça pintada, eu também trabalho com onça pintada, já trabalhei bastante, fiz meu doutorado, uma das espécies foco do meu doutorado foi a onça pintada, mas a gente tem desenvolvido projetos e trabalhos com diferentes grupos zoológicos, né, desde peixes até a própria onça, né, então desde peixes até predadores topo, carnívoros, predadores topo, mas no momento, assim, os carros-chefe têm sido os mamíferos, né, essa megafauna, vamos dizer assim, que realmente são as espécies mais ameaçadas, né, de extinção. E hoje a gente tem projetos também, como, por exemplo, com primatas, né? Então, a gente vem trabalhando aí numa linha de pesquisa bem forte também com primatas, que são espécies que sofrem muito com a perda de habitat, né? Sofrem muito nesses cenários de desmatamento, queimadas. A gente também aborda aí nas nossas pesquisas algumas perguntas relacionadas com o impacto, por exemplo, de estradas, né, rodovias, ferrovias. A gente trabalha muito na linha de biogeografia, né, a modelagem ecológica, entender o nicho das espécies, entender um pouco das populações em diferentes biomas, né, ameaças em diferentes cenários. Então, todas essas
essas questões relacionadas com a fauna, a gente tenta, como disse, puxar um pouco para o viés da conservação, é claro, mas um pouco para o viés de embasar políticas públicas, né? Aí a vontade política em si, como eu já estava comentando, são outros 500, né? Mas a gente tenta fazer ciência de excelência para que a gente tenha a melhor tomada de decisão possível em relação ao manejo de fauna e a proteção da fauna no Brasil, né? Então, aí, como carro-chefe, na verdade, trabalhando aí no CDS, na UNB, a gente vem com um projeto já de longa duração na região da Chapada dos Veadeiros, né? Então, é um projeto guarda-chuva que a gente vem desenvolvendo já há quase 4 anos, e a gente vem descobrindo muito da fauna da Chapada e também vem entendendo bastante a relação do turismo com a fauna, a relação das rodovias e as populações de espécies ameaçadas, a própria presença de algumas espécies que até a gente começar o trabalho na região não estava confirmada, né? Então a gente está também trabalhando com algumas espécies raras, elusivas, são difíceis de ser registradas, espécies que são foco, né, de planos de ação nacional. Então é um trabalho muito bacana que envolve todo o grupo de pesquisa da UNB, né? Não só eu, como os professores André Cunha, Zé Luiz, o próprio professor Marcelo Ismar, aí, que faz parte da veterinária da UNB, e essa turma toda vem já trabalhando há um bom tempo, respondendo perguntas interessantes sobre a fauna aí do Cerrado, né? Então, esse projeto está no âmbito do Centro UNB Cerrado. Então, para começar a conversa, é isso. Eu, basicamente, trabalhei já em todos os biomas do Brasil. Hoje, eu só não tenho projeto em desenvolvimento no Pampa e no Pantanal. Espero que o G me convide para o Pantanal, logo, logo. E hoje a gente tem projetos de desenvolvimento na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, principalmente, na Mata Atlântica, onde a gente tem diversas espécies interessantes, importantes, mas também muitas espécies ameaçadas e diferentes problemáticas e perguntas científicas para se responder com a pesquisa com a fauna silvestre. Então, eu vou tentar aqui falar um pouquinho dessa interface biologia veterinária dentro desse contexto da pesquisa de fauna em diferentes biomas do Brasil, envolvendo diferentes grupos zoológicos. Então, o que vocês tiverem aí de questões, dúvidas e perguntas, curiosidades sobre essas coisas, vocês podem já abrir a conversa e deixar para a gente, que a gente vem debater aqui. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e está aberto o trabalho. A primeira questão que a gente quer levantar é quais são as principais dificuldades que vocês encontram na hora de exercer na sua área. Bem, assim, no meu caso, né, acabei que eu falei bastante a questão mais dos desafios da conservação da onça pintada, e assim, falei pouco, né, do que eu trabalho, né, assim, o nosso trabalho que é com reprodução, né, é ter um banco de germoplasma, né, um banco de sêmen, um banco de embrião, um banco de fibroblasto de animais de vida livre. Então, assim, acaba que uma das principais dificuldades é conseguir trabalhar, tá acessando esses animais em vida livre, né? A gente está falando de onça pintada, um animal que é muito ágil, um animal, assim, que pode causar um acidente com a gente, né, assim. Então, assim, acaba que a grande dificuldade, né, que a gente teve no começo era de como capturar de forma segura, tanto para o animal, como também para a gente, e no campo, fazer o trabalho, né, congelar um sêmen, por exemplo, com a mesma qualidade que a gente faz em cativeiro, onde tem energia elétrica, né, onde tem toda uma situação, e no campo não tem, a gente não tem energia elétrica, muitas das vezes você tem que dormir no mato, né, por exemplo, assim, nós fizemos as primeiras capturas de onça pintada na Caatinga, né?
E a gente dormia no mato, né? Colocava a rede lá e dormia. E tinha que andar tantos quilômetros a pé. A comida era uma comida que a gente assim, não é acostumada a comer no nosso dia a dia, né? Então era bode salgado de sol, enfim, né? Então, para mim, né, a grande dificuldade assim é a gente conseguir tá acessando e tá fazendo, né, um trabalho. Então, assim, hoje a gente faz um trabalho muito melhor do que há anos atrás, porque a gente foi melhorando, a gente, né, assim, que é um trabalho cada ano subindo um degrau, né? Então, hoje a gente tem equipamentos portáteis que nós desenvolvemos em parceria com, né, com empresas parceiras. Então, hoje a gente consegue ter a mesma qualidade que a gente tem no laboratório, isso no Pantanal, qualquer bioma do Brasil. Eu vou voltar um pouquinho atrás aí do que o G está falando. Na verdade, assim, dificuldades a gente passa o tempo inteiro, para falar para vocês a verdade, né? A gente começa pelo começo, que a gente está no Brasil e a gente tem a dificuldade de financiamento de pesquisa. Isso é já um princípio bastante importante, né? Especialmente porque a gente depende muito das fontes, ainda de fontes governamentais de financiamento de pesquisa, né? Então, é bastante gente querendo pesquisar, é pouco recurso para isso, né? Então, literalmente, a gente tem que se virar atrás de conseguir recurso para pesquisa. Então, isso já é um dos gargalos. Acho que o segundo gargalo é a questão burocrática também, né? Para você fazer pesquisa com animais de vida livre no Brasil, você tem que ter licença para isso, né? E para você ter licença para isso, você tem que apresentar um projeto, você tem que pedir uma licença, você tem que apresentar um grupo de profissionais qualificados para exercer aquele tipo de pesquisa, né? Então, e às vezes esse processo também tem alguns entraves políticos, né? Então, acho que essa é a segunda dificuldade, assim, né? Aí você vai para dificuldades do tipo que o G enfrenta no campo, dormir em barraca, passar perrengue, quebrar sua caminhonete e, né, ficar 15 dias sem internet, às vezes, na Amazônia. Então tem os perrengues chiques do campo e eu acho que essa parte, assim, a gente até tira de letra, né? A gente se vira. Mas é isso aí. Acho que o principal é, se você consegue um financiamento de pesquisa e você consegue desburocratizar a questão de licenças e, né, vamos dizer assim, esse processo de você obter a licença para fazer sua pesquisa, aí a parte do campo em si a gente acaba tirando de letra, mas claro, você vai aprendendo, né, ao longo do tempo você vai aprendendo a trabalhar em campo, você vai aprimorando suas técnicas, você vai melhorando o seu equipamento. Então, é uma construção, né? Pessoal que faz pesquisa de excelência hoje no Brasil com animais de vida livre, sejam eles biólogos ou veterinários ou até de outras formações, essas pessoas têm aprendido ao longo do tempo, né, fazendo as suas pesquisas no campo. Então, é isso, é uma construção que passa desde a parte da burocracia e da obtenção de recursos para fazer a sua pesquisa, até a parte do desenvolvimento da pesquisa em campo em si. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que foi mandada no chat. É da Fernanda. O que uma bióloga e uma veterinária podem fazer pela conservação? Qual seria a melhor maneira de juntar as duas áreas? Então, são duas áreas assim muito importantes, né, para a conservação. Eu vou falar aqui, puxar sardinha para a veterinária, para o Lucas falar da biologia. Mas, assim, todo procedimento, né, que você vai ter que acessar um animal, você precisa de um médico veterinário para poder tá anestesiando, tá monitorando a anestesia, tá fazendo a coleta de material biológico. Então, assim,
o veterinário, ele é muito importante. Ele é muito importante. Infelizmente, hoje, nós temos poucos veterinários que trabalham a campo, assim, no caso da onça pintada. São pouquíssimos, assim. Tem 2 grupos aqui no Brasil, que é o Joares, que é um excelente veterinário, e praticamente o nosso grupo, assim, que faz captura de onça pintada. Então, assim, né, então, assim, a gente, né, além disso, sendo que tem coisas que a gente pode também, assim, não precisa ser biólogo, e também tem coisas que independe da formação. Por exemplo, montar armadilha. Isso biólogo pode fazer, veterinário pode fazer, mas é interessante, né, que o veterinário também ele tenha experiência. Hoje, por exemplo, assim, o nosso trabalho que envolve captura, que envolve também estudo de comportamento territorial, coisa e tal, nós fazemos também. É claro que é sempre bom contar com biólogos que têm toda uma formação em cima disso, né? Mas é importante o veterinário, né, assim, ter noções, saber capturar a onça, e fazer todo o procedimento, né, para que o animal fique seguro, né, quando estiver sendo manejado, né, pela equipe. Bom, eu só não entendi se a menina ela é bióloga e veterinária, se a formação dela, Fernanda, é bióloga e veterinária, mas eu vou também puxar a brasa um pouquinho para os biólogos, né, para o meu assado aqui, mas eu nunca deixo de falar que nós biólogos não trabalhamos principalmente com manejo de animal de vida livre sem os veterinários, né? Então, a presença e a expertise dos veterinários é de extrema importância para qualquer atividade mais, vamos dizer assim, invasiva em termos de manejo de fauna, né? Mas, como eu já disse, agora eu vou puxar um pouco a brasa para os biólogos. Os biólogos vêm de uma formação muito mais encorpada nas áreas de zoologia, de ecologia, né? Então, principalmente a parte de planejamento de pesquisa e a parte de análise de dados de pesquisa, é fundamental a participação do pessoal da biologia, porque esses profissionais são formados, são muito mais direcionados para esse tipo de parte da produção, vamos dizer assim. Mas a gente aprende com os veterinários no campo e os veterinários também aprendem um pouquinho das análises com a gente. Então, bom, eu já fiz até manejo de indivíduo uma vez junto com o G, e eu fico ali aprendendo com o G, com o que o veterinário está fazendo. Vem aqui, me ajuda aqui. Então, a gente acaba pegando uma experiência com essa troca de figurinhas assim no campo mesmo com os veterinários, né? E como o próprio já disse, os biólogos podem colocar as armadilhas, eles podem ajudar no manejo sob a supervisão do veterinário, eles podem, e principalmente, analisar os dados que são coletados a partir da amostra que o veterinário coleta, ou do radiocolar que o veterinário instala, né? Então, no caso, aí falando um pouquinho mais da onça, né? Mas os veterinários agora também têm aprendido um pouco com a gente, biólogos, um pouquinho da parte de análise, né? Então, como se analisa os dados de um radiocolar, como se faz o trabalho de genética com as amostras coletadas, né? Como é que se analisa o dado que é coletado no campo, né? Então, eu acho que assim são duas profissões que se complementam, assim, um não fica sem o outro, né? Os dois são imprescindíveis aí, e é uma parceria que dá certo e tem que dar certo, né? Se não der certo, o trabalho não sai. Então, os biólogos dependem dos veterinários, os veterinários dependem dos biólogos, e a gente normalmente trabalha em grupos que têm a participação de ambos profissionais. E de outros, como eu disse, até outros que não biólogos e veterinários também. Ok. A nossa próxima questão é: quais são as principais dificuldades que vocês enfrentaram durante a pandemia? Quer começar, gente? Tá. Assim,
Assim, nós ficamos muito preocupados, né, assim, até durante a pandemia, de estar até expondo, né, os animais ao Covid, né, então, assim, a gente, nós não paramos, né, diminuímos os campos, né, mas fizemos alguns e, assim, e foi até, assim, sempre teve muito questionamento, né, se era possível, não era, até porque, né, as informações que eram, né, passadas na mídia de animais com sintomas, coisa e tal, assim, não eram muito, assim, não falavam muita coisa, né, assim, mas a gente, da nossa parte, assim, no meu trabalho como médico veterinário da universidade, lá do Biotério Central, né, onde eu trabalho com reprodução de animais de laboratório, eu não parei, né, mas em vida livre, né, com as onças, a gente deu uma diminuída e procuramos, né, tomar todo cuidado, a gente sempre, assim, trabalhar com máscara. Tinha momento, né, que era impossível, ainda mais à noite, você com a lanterna, com a máscara, assim, entrava bilhões de mosquitos no seu nariz, né? Mas a gente diminuiu, mas fizemos trabalhos, né? Inclusive coletamos até amostras para poder ver se tinham animais positivos, mas isso. Eu acho que a minha resposta vai muito na linha do que já falou mesmo. A gente teve a primeira dificuldade, que foi a suspensão das atividades presenciais aí na UNB, né? Então, o trabalho acabou ficando todo remoto, aquele planejamento que nós tínhamos feito para algumas expedições teve que ser revisto, né? A gente acabou cancelando algumas expedições, postergando outras. Então, alguns projetos de pesquisa praticamente pararam, né, em termos de coleta de dados. Outros não podiam de jeito nenhum parar, né? Então, a gente tinha alguns projetos de longa duração que estavam com equipamento instalado em campo, e esse equipamento demandava revisões periódicas, né? Então, alguns trabalhos a gente não parou, né? Então, assim, eu vou dizer que diminuiu bastante a parte do campo, mas a gente continua fazendo, claro, dentro de todos os protocolos em relação à Covid, a gente continuou fazendo os trabalhos de campo que eram imprescindíveis, né? Aqueles que não eram, a gente parou, adiou, então tem algumas expedições aí que estão penduradas ainda, e a gente vai fazer no próximo ano, né, assim que a Covid se normalizar e as coisas também voltarem, de certa forma, ao normal na universidade. E as atividades que normalmente nós fazíamos, né, as aulas estão todas remotas, né, e as atividades de extensão que também tinham atividades de campo também acabaram sendo suspensas por hora, né, então a gente realmente só manteve o que era imprescindível e como já falou, assim, tudo dentro dos protocolos, mas também cuidando muito com a questão da incerteza que a gente tinha em relação a Covid ser transmissível para animal silvestre. Então, tudo isso, especialmente assim, grupos aparentados, né, os primatas aí, que era um grupo mais sensível, né? Então, tudo dentro dos protocolos e dentro das orientações que as sociedades de mastozologia, de primatologia, né, estavam recomendando. Então, a gente seguiu toda o rito de protocolos para o Covid e manteve o campo só naquelas atividades que eram realmente essenciais. A nossa próxima pergunta é do público, é do Oziel, que é: como é a questão ética na hora de se trabalhar com animais silvestres, principalmente quando se trata de pesquisas? Então, assim, bem interessante a pergunta, né? Assim, só que a gente tem que dividir um pouco aí, né? Assim, por exemplo, tem pessoas, né? Tem entidades aqui
criticam, por exemplo, a questão de capturar uma quantidade grande de animais, por exemplo. A gente fez um trabalho recentemente e que a gente de captura, né, mostrando, falando da técnica de captura e colocando, né, um N grande, e a gente foi questionado, né, por uns pesquisadores de fora que trabalham muito com a parte de ética e bem-estar animal, né? Só que, assim, eu também trabalho com animais de laboratório, onde a gente tem uma visão de ética muito grande, né? Assim, principalmente usando, né, os 3 R's, né? Que é a questão de estar reduzindo sempre mais a quantidade de animais que vai estar utilizando, a questão de refinar, né, as pesquisas e também de tentar substituir, né, animais por outras formas, né, que possam ser utilizadas para fazer aquela pesquisa sem estar utilizando animais. Já quando a gente trabalha com animais silvestres, no caso da onça pintada, a gente precisa ter uma amostragem grande, a gente precisa, né, quanto mais onças a gente colocar coleira, a gente conseguir coletar o material para poder fazer análise genética, a gente, quanto mais a gente conseguir conhecendo comportamento territorial, a interação social, isso é importante para a gente traçar ações de conservação mais efetiva, né? Então, assim, é claro que também a gente tem muito cuidado, né? Uma vez que a gente quer trabalhar com aquela espécie para conservar, a gente toma todos os cuidados para que não fuja da ética, né? Inclusive que não coloque o animal em risco, né? Mas, assim, capturar um animal cria um risco? Cria até um risco, né? Mas as respostas, né, que serão colhidas, né, com essa, capturando o animal, colocando uma coleira, coletando o sêmen, ela é muito importante. Então, a gente procura sempre tomar o maior cuidado. Então, por exemplo, hoje, nós, né, usando tal, a gente sempre vai ver melhorando as técnicas de captura, né, diminuindo o tempo de trabalho com o animal, para que o animal não sofra, não crie nenhum problema para o animal. Então a gente tem, hoje toma cada vez mais cuidados, né, com as questões éticas e de bem-estar do animal. Eu queria só, na verdade, eu concordo com tudo que o G já falou, e eu acho que vai muito nisso mesmo, mas eu só vou ressaltar aqui que a fauna brasileira, ela é propriedade da nação, ela é propriedade de todos. Então, nós trabalhamos, quando nós estamos trabalhando com fauna silvestre, nós estamos trabalhando com patrimônio público, tanto quanto um prédio, tanto quanto um veículo ou qualquer outro patrimônio público, né? Então, a fauna brasileira é um patrimônio de todos e a gente tem o dever, né, como pesquisadores, de zelar pelo bem-estar e pela conservação do patrimônio de todas as pessoas. Mas, avançando um pouquinho no que o G falou, sempre nos projetos de pesquisa, a gente tenta minimizar ao máximo a questão invasiva nos animais, né? Então, seja se você realmente precisa ou não capturar um animal, se você precisa manejá-lo, se você pode fazer algum outro tipo de técnica que não necessite ser tão invasivo, né? Ou se realmente, bom, você precisa capturar o animal, você precisa de informações que, como eu já disse, são super importantes para a conservação, que vão ser obtidas só com um radicolar ou com uma amostra de sangue, né? Então, tudo é feito sempre de uma forma muito controlada e muito, como eu vou dizer assim, muito pensada, né? Então, tudo isso é muito debatido dentro dos próprios grupos de pesquisa antes de você fazer, e organizado, claro, antes de você fazer o manejo de qualquer animal, né? Então, como eu já disse, às vezes você precisa de mais amostragem, menos amostragem, e eu acho que passa muito uma coisa que eu falei lá no início, que é a pergunta que você quer responder, né? Quando você está trabalhando com uma população que é criticamente ameaçada de extinção,
que você tem 250, 200 ou menos indivíduos, você precisa ser um pouco mais invasivo, né? Capturar mais indivíduos, fazer um manejo mais invasivo mesmo, né? Que é mais adequado nessa situação, numa população que é ameaçada, que é criticamente ameaçada, que a variabilidade genética é muito baixa e que literalmente a espécie está na UTI, né? Que é o caso aí do que o G comentou das onças da Caatinga, por exemplo, ou as da Mata Atlântica. Né? Você tem um número pequeno de indivíduos que estão em poucas áreas, né, populações isoladas, e que a variabilidade genética vai se perdendo, né, vai se esvaindo ao longo do tempo. Então, você precisa fazer um manejo mais invasivo, né, um manejo mais pesado em cima da população, para poder salvar ela no curto e médio prazo. Né? Então, eu vou dar só 2 exemplos aqui que foram, essa semana, aí, debatidos num grupo de pesquisa que eu e o Gia fazemos parte, né? Que foi o mutum do Nordeste e a ararinha azul. Né? São 2 espécies que foram extintas na natureza no Brasil, e elas só estão sendo alvo hoje de projetos de reintrodução e recolocar indivíduos na natureza por conta do manejo adequado de indivíduos que estavam em cativeiro, né? Indivíduos que mantiveram a genética original e uma certa variabilidade genética que possibilitaram, desde que com um manejo adequado, né, dessa espécie ser reintroduzida na natureza. Né? Isso custa muito caro que eu digo em todos os sentidos, mas principalmente financeiro. É muito caro você recuperar uma população depois que você perder ela na natureza. Então, o investimento de você tentar salvar uma população ameaçada de extinção, como, por exemplo, as onças da Caatinga ou as onças da Mata Atlântica, por mais que ele seja custoso em termos financeiros, mas ainda é muito menos custoso em termos financeiros do que você ter que partir para uma reintrodução a partir de animais somente de cativeiro. Então, eu acho que, nesse sentido, essa questão da conservação in situ, né, do bicho, da espécie no seu hábitat natural, e do ex situ em parceria, né, dos animais de cativeiro, do correto manejo dos animais de cativeiro, acho que essa parceria é o que tem dado certo, são os cases de sucesso do salvamento de espécies ameaçadas. Né? Então, assim, a questão ética, ela sempre é levada em consideração, do início até o fim. Mas, dependendo do tipo de pergunta que você tem, ou do tipo de objetivo que você tem, né, você precisa, de certa forma, ser menos ou mais invasivo. Em todos os casos, vai se minimizar a questão de manejo dos animais, né, capturas, o tempo de contenção, etc. Isso vai variar de acordo com o animal, etc., mas sempre procurando ser o menos doloroso possível para os animais, né? Mas tem algumas situações, como eu estou falando, né, que você precisa capturar mais animais. Você vai precisar fazer isso para poder salvar uma população criticamente ameaçada ou até uma espécie que está em vias de extinção. Né? Tem um exemplo muito legal que é um papagaio, uma espécie de papagaio das Ilhas Maurício que foi salva a partir de 6 indivíduos. Os últimos 6 indivíduos foram retirados da natureza, manejados em cativeiro e devolvidos à natureza. E essa espécie ela foi salva a partir de 6 indivíduos. Né? Ok. A próxima pergunta é: tem alguma mudança no protocolo realizado? Acho que eu ia complementar alguma coisa aqui. Me desculpa. É que eu esqueci de falar, mas assim, voltando na questão anterior, todos os projetos feitos no Brasil, e acho que no mundo, né, assim, passam por um comitê de ética, né, na instituição, para poder avaliar, né, se aquele projeto é pertinente, né, assim, e também para trabalhar com fauna a gente precisa da autorização do CISBio, né, que é do ICMBio, que vai também avaliar, entendeu, se o projeto pode ser ou não executado. E, assim, você nem queria falar, né, mas acabou que o Lucas colocou a questão das onças da Caatinga, por exemplo.
Na própria cartilha da IUCN, né, para espécies ameaçadas, lá fala, né, quando uma população, né, está com a pressão muito forte e nada está sendo possível, né, assim, a população, né, está muito ameaçada e todas as formas de tentar mitigar isso não estão resolvendo, né, a ser orientado seria retirar essa população, salvaguardar essa população, para depois que seja possível, né, reverter todas as ameaças, combater as ameaças né, que estão causando a extinção dessa população, aí sim você levá-la de volta para a natureza. Isso a gente está vendo na Caatinga já. Né? O exemplo que o Lucas deu da ararinha, ela só está sendo reintroduzida, porque não existe mais em vida livre, porque ela foi para cativeiro, mas ela não foi para cativeiro por um plano de ação para conservar a ararinha. Ela foi, só está voltando porque ela foi contrabandeada, ela foi, assim, acabou saindo do Brasil aqui de contrabando, tráfico de animais silvestres. E aí conseguiram falar, né, com o pessoal da Alemanha, né, com as pessoas que mantinham esses indivíduos, né, criavam, e aí conseguiram estar trazendo de volta para o Brasil. E hoje a gente está vendo a população da Caatinga, onde tem uma pressão muito grande, tem uma pressão social muito grande, batendo na conservação, né, assim, e a gente está perdendo. Inclusive, a gente fizemos um projeto para poder retirar alguns indivíduos, para poder ter uma população mínima em cativeiro, e foi negado, né, falando que a população está acabando, que todas as formas de mitigar, né, a diminuição da população não está sendo efetiva, e se nós retirássemos animais para pôr em cativeiro, para fazer um programa de conservação ex situ, estaria causando uma pressão ainda maior nessa população de vida livre. Então assim, é complicado isso também, né? Então, assim, a gente tem que ter essa, né, visão, como como o Lucas falou, temos, né, que ser racionais também, né? Então, populações em que está acabando, né, as pressões são grandes, as formas de mitigar não estão sendo, não estão freando na extinção dessa espécie, o certo, a meu ver, seria retirar esses indivíduos antes que a gente perca e não tenha da onde colocar, tá? É isso. Okay. Então, temos a próxima questão. Tem alguma mudança no protocolo realizado quando se trata de um animal que se encontra na lista vermelha e um que não está correndo risco iminente de extinção? Eu vou começar isso agora, gente. Sim, mas assim, a gente tenta fazer um protocolo padrão para qualquer manejo de animal, né? Seja com método não invasivo ou com método invasivo, é um protocolo padrão. Assim, a gente não faz distinção se o animal está ameaçado ou não está e vai tratar ele de forma diferente na hora de capturar. Não é assim que acontece. Mas é claro que quando você está trabalhando com uma espécie que está ameaçada de extinção, você tem que ter um cuidado de não certificar que não vai acontecer nenhum problema, né? Às vezes a gente está simplesmente descobrindo áreas onde espécies ameaçadas de extinção estão presentes, a gente ainda não tinha registro, né? Então, por exemplo, eu estava comentando do projeto que nós temos aí na Chapada dos Veadeiros, recentemente a gente registrou espécies bastante raras que não tinham sido registradas na Chapada, ainda com métodos não invasivos, né? Com armadilha fotográfica. Então, a gente tem registros muito interessantes de espécies que são ameaçadas, estão contempladas dentro de planos de ação
e estão aí em vias, né, em alguma categoria de ameaça. E é óbvio que quando a gente está trabalhando com esses dados mais sensíveis, a gente tem que ter um cuidado, seja na divulgação do dado, né, ou seja, né, no manejo desses animais, se for necessário. Né? Então, sempre quando a gente está trabalhando com espécies da lista vermelha, a gente sempre tem um cuidado redobrado, vamos dizer assim. Mas eu não vejo assim, nenhuma distinção do protocolo padrão que a gente faz para qualquer indivíduo, para qualquer animal, né? Porque, como eu disse lá na questão ética, né, na pergunta sobre a questão ética, a gente tem aí o trabalho com a fauna, a gente está trabalhando com o patrimônio de todo mundo e com vidas, né? Então, a gente tem que fazer sempre tudo da melhor forma possível. Mas é claro que quando você está trabalhando com uma espécie ameaçada de extinção, uma espécie da lista vermelha, especialmente uma espécie que está ameaçada mesmo, ou criticamente ameaçada, você tem que ter um cuidado redobrado e uma atenção redobrada para não haver nenhum tipo de problema. E não estou falando só no manejo dos animais em campo ou na coleta de dados, mas eu falo também na divulgação dos dados. Porque eu vou só dar um exemplo. Às vezes você está trabalhando com uma espécie como a onça que causa um conflito. Aí você tem um registro novo de uma população nova de onças pintadas, que potencialmente pode causar conflito. E aí você divulga esse dado, não sendo de uma forma muito correta, você simplesmente pode causar, num primeiro momento, uma perseguição em cima dos animais. Porque, tem essa espécie aqui, é uma espécie potencial causadora de conflito, e às vezes a população local ela quer eliminar, né? Então, a história da caça profilática, né? O pessoal quer eliminar antes que cause algum tipo de conflito com seus animais de criação, a sua propriedade, ou etc. Então, a gente tem que ter bastante um cuidado, assim, quando você está trabalhando com espécies sensíveis, né? Seja na coleta de dados, no manejo dos animais, ou até mesmo na divulgação do dado, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado. Perfeito a colocação do Lucas, assim, só assim, falaria a questão que, por exemplo, né, assim, acaba que até, assim, que até a licença para você fazer a pesquisa, assim, do Cisbio, né, assim, vai avaliar o protocolo, né, como o Lucas falou, né, numa espécie muito ameaçada, tem que estar muito bem justificado a forma de captura, né, se mostrar que, né, que você não vai estar causando ou que aquela ação ela tem uma importância extrema para poder você acessar um animal que né, que está num grau de ameaça muito grande, né? Então tem pesquisa, né? Tem pesquisa que é autorizado o uso de arma de fogo para você poder estudar o animal, entendeu? É claro que você não vai fazer isso com uma espécie que está ameaçada de extinção, mas tem autorizações nesse nível, entendeu? Para espécies que a população é grande, que não tem nenhuma pressão, né? E mesmo dentro, né, que nem meu próprio trabalho hoje, por exemplo, a gente trabalha muito no Pantanal. O Pantanal precisa de ter um banco de sêmen, até precisa, mas a gente está trabalhando no Pantanal porque é um lugar que a gente tem a maior facilidade em acessar os animais, em capturar, em desenvolver metodologias, então a gente faz isso para poder, mas pensando na Caatinga, na Mata Atlântica, onde a chance de capturar um indivíduo é muito pouca. Então a gente precisa estar com tudo alinhado, com tudo organizado para, naquela oportunidade, a gente não errar, né? Então, assim, isso sempre levado em consideração o status de ameaça daquela população para ver se tal pesquisa vai ser aprovada ou não. Acho que o G, só para complementar, acho que o G tocou num ponto bastante importante, que é a expertise, né? Seja principalmente da equipe que está trabalhando, né? Então, assim, se eu fosse propor um projeto de captura de onça, certamente
a equipe seria, a minha proposição de equipe da veterinária seria ou o G e o pessoal da Reprocon, ou o grupo de usuários, que são as pessoas que têm mais experiência com isso no Brasil hoje, né? São os grupos líderes em termos de captura e manejo das onças, né? Então, da mesma forma, quando você vai trabalhar com qualquer outra espécie animal, que não uma onça, mas você tem que, o grupo de pesquisa, ter a expertise de trabalhar com aquela espécie, ou aquele grupo zoológico, ou até mesmo com cases parecidos, né? Talvez não do mesmo grupo zoológico, pode ser uma onça parda, um lobo-guará, ou qualquer outra espécie, mas que você tenha uma expertise de sucesso em outros casos, com onça pintada, por exemplo, né? Então, você já teve um trabalho anterior com espécies ameaçadas, e aí você propõe um manejo ou uma ação de conservação para outra espécie ameaçada. Então, acho que passa muito pela capacidade das equipes, né, que desenvolvem a pesquisa, e certamente isso conta muito na hora de você fazer um pedido de licença, ou até mesmo um pedido de financiamento para fazer um projeto com espécies ameaçadas, né? Muito bom. A nossa próxima pergunta é do público. A Renata está perguntando: quais as melhores estratégias para educar a população da importância da conservação? Nossa, é muito legal, muita a pergunta, hein? Mas eu achei muito importante, né? Porque assim, a gente precisa, assim, a conservação vai ser efetiva quando a sociedade, a população souber da importância de conservar, né? Como eu falei no início, é um pesquisador que faz a sua pesquisa e publica apenas, né, em revista científica, não faz conservação, sabe? Assim, né? Então, assim, a conservação ela precisa trazer a população para a questão da conservação. Então, hoje a gente, e assim, se você pegar, né, exercício muito prático. Se você somar, né, o Instagram de todos os pesquisadores de onça, cara, acho que não vai dar 1 milhão de seguidores, entendeu? Assim, acaba que o pesquisador precisa ver formas de acessar a sociedade. E a gente não aprende isso na faculdade, tá? E muitas das vezes os grandes pesquisadores, eles vivem num mundinho, entendeu? Não gosta não gosta de interagir, não gosta, entendeu? De fazer, sabe, nada nesse nível. Então a gente precisa de comunicadores, entendeu? Que tem acesso à população, né? Hoje a gente tem que, assim, eu vejo muito assim, a importância de estar trazendo esses digital influencer, né? Pessoas como o Richard Rasmussen, entendeu? Que hoje tem uma pegada super legal de conservação, de mostrar os projetos, entendeu? Mudou muito para mim, né? Essa posição pessoal minha, a pegada dele. Então, hoje eu vejo ele como um grande parceiro. Então, assim, nós precisamos estar vendo formas de usar mídia, né? De usar Instagram, de usar Facebook, né? Porque eu vejo que se a gente continuar, né, com a nossa visão acadêmica, não vamos fazer conservação, tá? Eu concordo com tudo que o Gia falou. Eu vou fazer essa pegada também, porque, assim, eu acho que são duas coisas bastante distintas aqui. Primeiro que, assim, a população, ela não lê artigo científico. A população, em geral, ela não lê. A gente fica naquela... Quem publica artigo científico fica no meio acadêmico, né? Alguns dos artigos vão no tomador de decisão, mas, assim, as pessoas, em geral, não leem artigo científico. E tem muito pesquisador no Brasil, não preciso dar nome, mas tem muitos pesquisadores no Brasil que eles nunca pisam no campo. Eles nunca vão lá coletar o dado, ou eles nunca vão lá ter contato com as pessoas que ajudam na coleta de dados. E você vai para uma fazenda capturar uma onça, você tem toda uma equipe, mas principalmente o pessoal da fazenda lá ajuda muito.
né? Você vai para uma unidade de conservação no Brasil, qualquer uma delas, a equipe da unidade de conservação te ajuda, né, em termos logísticos e tudo mais. As populações locais, muitas vezes, são importantíssimas no trabalho de campo, né? Seja os ribeirinhos na Amazônia, pessoas lá nos confins da Caatinga, e é para essas pessoas que a gente faz conservação na prática. Passa pelo processo educacional, sem dúvida, né, das pessoas conhecerem e amarem a fauna, né, especialmente começar na base, nas crianças, nas escolas, mas principalmente a nossa presença, nós pesquisadores, no campo, com as pessoas de lá, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. E segundo, vai no que o G também falou da questão de divulgação científica para a massa, né? Divulgação de ciência numa linguagem para todas as pessoas, né? Então, aí entra não só o papel nosso, de pesquisadores, e eu digo para vocês que pesquisadores que são engajados na divulgação de ciência, nas suas próprias páginas pessoais, eles atingem muito mais público do que, por exemplo, páginas institucionais. Tá? Então, se o G publicar alguma coisa com onça no Instagram dele, e essa publicação for republicada por páginas oficiais do tipo ICMBio ou Ministério do Meio Ambiente, tá? Proporcionalmente, o público que interessa no trabalho do G, porque ele é um CPF, né? Ele é uma pessoa, ele é um pesquisador, as pessoas têm muito mais confiabilidade e interagem muito mais com aquele conteúdo com o pesquisador do que uma página chapa branca, como, por exemplo, pode ser a do ICMBio ou da universidade, ou em que você não sabe quem está publicando. Você não sabe quem está colocando ali a informação, né? E também nessa linha, eu acho que os influenciadores digitais e também as pessoas que têm acesso à população em geral, na televisão, por exemplo, seja a TV a cabo ou principalmente a TV aberta, também faz toda a diferença, né? Porque as pessoas conhecem o trabalho ali. Então, eu estava até comentando antes, né, semana passada, nós estávamos um pouco na Chapada e a Globo estava filmando com a gente, né? O Globo Repórter vai ao ar aí sobre a expedição nossa da semana passada nos próximos meses. No fim de semana passado, eu dei entrevista para o SBT para falar sobre as queimadas, né? Então, assim, todas as vezes que os veículos de mídia nos procuram para fazer algum tipo de divulgação de ciência, a gente atende. Assim como a gente atende aqui a Semana Acadêmica, assim como a gente atende quem manda mensagem no nosso Instagram. Então, assim, vai nas duas linhas, né? A primeira, assim, de nós pesquisadores, primeiro, nos engajarmos fora da universidade, fora do ambiente universitário, de sair de dentro do laboratório, sair dos nossos artigos e ir para o campo fazer o trabalho de campo e vivenciar a conservação na prática. Acho que isso é o primeiro passo. E o segundo passo é esse engajamento dos cientistas na divulgação de ciência, mas não na divulgação de ciência através dos artigos científicos que medo de pessoas ler dentro da academia, na divulgação de ciência de massa. E aí entram esses papéis dos influenciadores, das pessoas da TV, do jornalismo, em trazer a informação dos cientistas para o grande público. Perfeito. Okay. E também... tá. Não, pode completar. Não, também, assim, né, complementando, né, assim, zoológicos, aquários, tem um papel muito importante também, né, para a educação ambiental, né, para mostrar, né, a importância de conservar essas espécies, né, então, assim, tem várias frentes, né, era isso. Ok. Agora temos uma outra pergunta aqui do público. A Fernanda está perguntando: as queimadas do Pantanal atrapalharam muito esses projetos de conservação, né? Vi que prejudicou as populações de ararinha e de onças da região. Eu queria abranger mais como as queimadas impactam, né, na atuação da conservação. Vou deixar o G começar, que ele trabalha mais no Pantanal. Vai lá, João. Então, com certeza, né, assim, as queimadas, elas, assim, têm prejudicado bastante a fauna e flora do Pantanal.
Inclusive, nosso grupo esteve lá no Jofre, né, onde foi a maior área queimada. Chegamos a trabalhar com algumas onças, né, inclusive as 2 onças que foram para cativeiro foram lá para o NEX, que é um parceiro nosso, né, que o veterinário do NEX é do Reprocon. E, assim, tem afetado populações de várias espécies, né? Agora mesmo, então, tiveram que fazer a translocação de centenas de jacarés, né, que estavam numa lagoa que estava seca, né? Então, assim, isso tem afetado, sendo que, assim, temos que ter também a noção, né, que as queimadas sempre ocorreram no Pantanal, isso é uma questão natural. No entanto, né, devido às secas, né, 3 anos aí de seca, né, isso potencializou muito grande, né, assim, bastante, né. Então, tem afetado projetos com a Arara Azul, né, do Instituto Arara Azul, da Neiva Guedes. No caso das onças, a gente, assim, felizmente, a gente viu que praticamente, assim, todas as onças que eram monitoradas no Jofre, logo após as queimadas, elas foram vistas novamente, né? Então, elas continuam lá, né? Assim, os 2 casos, nós chegamos a capturar, capturamos uma onça, só que a gente não levou para cativeiro, para tratamento, porque ela já estava em processo de cicatrização, né? E as outras 2, uma queimou bastante, possivelmente pelo contrafogo, né? Um fogo que foi colocado para tentar abafar o fogo que estava vindo, né? Tentar controlar. Então, assim, acaba que no caso das onças, como são animais ágeis, né? Animais velozes, assim, não tivemos um grande impacto. Mas as outras espécies mais lentas teve, assim, bastante perda. Eu vou dar uma complementada aqui, eu vou falar um pouco mais fora do Pantanal, né? Então, a gente tem projetos aí no Cerrado Amazônia e também, não tanto quanto a temporada do ano passado no Pantanal, que queimou boa parte do bioma, mas todos os anos a gente vem tendo queimadas consideráveis no Cerrado e especialmente na região do Arco do Desmatamento da Amazônia, né? Então, tem diversas espécies que a gente trabalha que sofrem diretamente com as ações das queimadas. Na semana passada, a gente estava em campo, enquanto a gente estava em campo na região da Chapada, também estava tendo queimada, né? Então, vários focos de queimada. Então, inclusive, no final de semana agora, a gente teve equipamentos em risco, né? A gente tinha algumas armadilhas fotográficas que estavam instaladas em regiões novas do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, e a sorte que naquela noite, onde o fogo estava chegando muito próximo às armadilhas, choveu e acabou apagando os focos. Mas isso é uma problemática recorrente, né? Todos os anos a gente tem queimadas de grande escala no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, e isso vem crescendo ano a ano, né? Então, realmente é uma problemática bem grande, não só pela mortalidade direta de animais, né? Os bichos que não conseguem fugir do fogo e acabam morrendo mesmo na queimada, mas também por alguns processos secundários, né? Como, por exemplo, aumenta o número de atropelamentos de fauna quando você tem as áreas queimando, né? Os bichos estão fugindo das zonas que estão sob condição de fogo e acabam sendo atropelados em áreas lindeiras, em estradas que margeiam, cortam parques, por exemplo. Então, todos os anos nessa época, a gente tem tido um aumento de mortalidade de animais silvestres em diversas áreas do Brasil. E o Pantanal, assim, no ano passado foi um exemplo mais extremo. Em 2017, a gente teve queimadas de grande escala na região aí do meio norte de Goiás, e que né, resultou na queima de quase 60% do Parque da Chapada, e recorrente também as áreas queimadas na Amazônia ano a ano, né? Então, realmente é uma problemática nacional bastante grande e que a gente não vem conseguindo resolver, né? Aliás, foge bastante da nossa alçada de pesquisadores, né? E o que a gente consegue é municiar com dados. O G falou, por exemplo, das onças, né? Que eles
eles resgataram, monitoraram, e o que a gente consegue fazer é municiar, né, os tomadores de decisão com dados, mostrando que realmente a gente tem uma perda considerável de fauna nessas temporadas de queimadas, né? Então, assim, ano a ano a gente vem vendo esse cenário se repetindo. Ok. A nossa próxima pergunta é: como ocorre a contenção dos animais no campo e quando é decidido que deve ser feita a contenção? Tá, assim... Eu vou falar bem rapidinho, e aí eu deixo você depois destrinchar. Não, beleza. Você tem mais experiência do que eu com isso. Uhum. Eu só vou, de novo, enfatizar uma coisa aqui. Tudo depende da sua pergunta, né? Se você vai fazer a própria contenção dos animais, depende da sua pergunta. Ou de alguma ação de manejo muito rápido, por exemplo, o bicho que está fugindo da queimada, né? Então, normalmente, esse tipo de coisa é ou planejado, no caso de um projeto de pesquisa que tem no seu escopo a contenção de animais, ou algum tipo de ação imediata que você precisa fazer sob alguma condição no campo, né? Que é o caso, por exemplo, das queimadas, ou, por exemplo, de algum animal que foi capturado bycatch numa armadilha, né? Você está interessado numa onça e cai um lobo, por exemplo. Né? Então, tem esse tipo de situação no campo. Mas eu vou deixar o G destrinchar essa história, porque ele tem muito mais experiência. Como o Lucas falou, assim, depende da pergunta, porque, assim, por exemplo, aqui eu vejo duas situações, por exemplo, né, no caso das queimadas, né, então, assim, lá a gente via o que? Animal, se tivesse, né, mancando, tivesse, né, ofegante, assim, a gente se observasse que o animal não estava, né, apresentando seu comportamento natural e assim, mostrando algum comprometimento, né, durante o andar do animal, a gente via que era interessante a contenção. Só que essa contenção é uma contenção totalmente diferente do que a gente costuma fazer. Ali seria, né, então era o quê? Tiro livre. E no tiro livre, né, usando um rifle ou uma zarabatana, dependendo, né, da distância que você está do animal e que ele deixa você chegar, tem o problema que o animal pode ir para a água, né, o animal pode sumir, né, e aí você vai estar com um problema muito grande ali, não encontrar o animal. Você anestesiou o animal numa situação extrema de queimada, né, onde ali está muito abafado, muito quente, você pode matar o animal também, né. Então, assim, no caso em que nós fizemos a contenção, até saiu no programa do Richard, ele estava lá acompanhando, também, né, o Bandeira, que fez a filmagem, a gente viu que o animal estava mancando, né, muito ofegante, e a gente achou por bem fazer a contenção. Eu efetuei o disparo, o animal subiu no barranco, a gente espera 10 minutos de tempo para poder fazer o efeito, que se eu fosse chegar perto do animal, o animal iria sair ou me atacar, né? E foi uma loucura, assim, porque a gente tem que caçar o animal, achar o animal, e lá a gente pisava, era uma área fechada, toda queimada, a gente pisava e subia as cinzas, a gente mal enxergava, o calor abafado, e super preocupado que não estava achando animal, e felizmente conseguimos achar o animal embaixo de uma árvore, assim, de um monte de raízes próximo da água, e conseguimos, né, avaliar o animal, colocar o animal no soro. A gente viu que as queimaduras já estavam em processo de cicatrização, não sendo necessário retirar o animal do local. Então, aplicamos o animal no soro, né, tratamos ele e revertemos a anestesia. Esse é um ponto no caso da queimada. Já na alta contenção que a gente faz para pesquisa no Pantanal ou em outras áreas, a gente utiliza a armadilha de laço, que é uma técnica muito eficiente, hoje tem sido a principal técnica indicada pelo SENAP, pelo ICMBio, em que a gente coloca um laço no campo, né, camuflado, de cabo de aço, tem toda uma metodologia,
sistema de VHF para poder monitorar, e a gente faz com que o animal ele pise no gatilho. Quando pisa no gatilho, o laço fecha a pata. Nessa hora soa um bip para a gente na base, que a gente fica monitorando de hora em hora enquanto a armadilha está funcionando, né, está aberta. E aí, no momento que cai o animal, pode ser meia-noite, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente vai de barco, assim, até o local para poder fazer a contenção química do animal. Tem outras técnicas, né? Tem o uso de cão, que é uma técnica muito eficiente, né? Só que hoje tem sido, assim, utilizada em casos mais extremos, né? Onde você precisa capturar um determinado indivíduo, ou quando uma onça foge do zoológico. Qual que é a melhor técnica para capturar essa onça? É o uso de cães, né? Mas é isso. Mas o que a gente trabalha hoje há bastante tempo, que é super segura para o animal, para o pesquisador, é a armadilha de laço. Nossa próxima pergunta é do Pedro Martins. Qual a opinião dos senhores sobre a lista de PET proposta em 2007 e que há pouco voltou a ser discutida no Ministério do Meio Ambiente? E quais seriam os principais impactos para a conservação da fauna silvestre nativa? Acho que eu vou começar essa aqui, porque algumas das áreas que nós temos trabalhado, a gente tem fortemente impactos de animais domésticos ou animais introduzidos. Tá? Então, assim, animais domésticos e animais introduzidos são sempre um problema para a fauna, por diversos motivos. O primeiro deles são vetores de doenças. Segundo, eles predam a fauna nativa. Terceiro, eles competem com a fauna nativa, né? Então, algumas áreas a gente tem problemáticas do tipo A, que eu já vou explicar para vocês. Outras áreas a gente tem problemáticas do tipo B, e outras áreas a gente tem do tipo C. A do tipo A, eu diria assim, por exemplo, a introdução de cães e gatos domésticos asselvajados, né, em áreas naturais. Isso é um tremendo problema para canídeos e felinos nativos. Como eu disse, eles competem, eles são vetores de doença, e também, em caso dos gatos, por exemplo, eles predam muito a avifauna, por exemplo. Então, o lugar de pet é em casa. Tá? Quando você for falar de cachorro e gato em área de conservação, em área nativa, em parques nacionais, em estações ecológicas, em rebios, quando você está falando de áreas protegidas e fauna introduzida, isso sempre é um problema. Em alguns outros casos, tem algumas áreas da Mata Atlântica que eu tenho trabalhado, que a gente tem coisas mais extremas, como, por exemplo, a introdução de javalis e búfalos. Tá? Isso, além de causar um problemão para a fauna, de eles competirem, predarem, serem vetores de doença para a fauna, eles também são um fator de risco para as populações do entorno das áreas protegidas, por exemplo, ou para nós, pesquisadores, quando estamos em campo. Eu, por exemplo, quando estou em campo, eu detesto andar armado em campo. Detesto. Né? Eu falando, por exemplo, com guarda-parque junto, armado, eu detesto arma no ambiente arma de fogo no ambiente da pesquisa. Mas você não tem como andar numa área protegida fazendo pesquisa onde você tem búfalo e javali de vida livre, né? Asselvajados ali, né? Introduzidos. Então, assim, tem esse tipo de situação que você se depara de vez em quando fazendo pesquisa. Mas, em via de regra, fauna introduzida é sempre um problema, né? E, como eu disse, pet, cachorro, gato, pet é pet, o lugar de pet é na sua casa, na sua chácara, e só. E esses outros elementos introduzidos, como, por exemplo, búfalos, javalis, necessitam de um manejo urgente, porque realmente são um problemão de conservação. Né? E a gente ainda está engatinhando, aí que eu queria chegar, a gente ainda está engatinhando na discussão
de manejo de espécies introduzidas. Porque o que é o correto do ponto de vista racional de conservação? É você eliminar espécies introduzidas de áreas naturais, onde elas causam impacto para a fauna silvestre. Isso é extremamente polêmico, né? Então, a gente vai acabar aqui chegando numa discussão interminável e polêmica, mas a gente tem que ser racional nesse quesito e tem que, de certa forma, começar a discutir isso de forma mais madura, tá? E o que não tem acontecido até o momento. E aí, esse tipo de projeto, né, como a lista PET, que protege principalmente blinda, né, espécies introduzidas de ações de manejo, isso, na verdade, vai na contramão do que a gente necessita para a conservação das espécies silvestres, né? Então, assim, você vai ter que tirar os animais introduzidos de lá e dar uma destinação, ou você vai ter que eliminar, né? E, como eu disse, isso é um assunto extremamente polêmico e a gente vai entrar aqui numa discussão interminável. Basicamente é isso, tá? Mas, em via de regra, espécies introduzidas causam um enorme problema para a fauna silvestre. Então, assim, como o Lucas falou, é um tema muito polêmico, né? Assim, eu trabalhei muito tempo, né, lá na Federal de Viçosa, no CETAS, lá da UFV, a gente coordenava junto com o Sr. Tarcísio. E, assim, era quase que 100%, né? A gente ia muito, né? Participava muito junto com a Polícia Ambiental para poder verificar a anilha dos animais, né? Ver o diâmetro e coisa e tal. E, assim, quase que 100% dos criadores de aves, né? Trinca-ferro, coleirinha, canário, era tudo falsificado, né? Era tudo adulterado, né? Então, assim, um grande questionamento, né, que tem contrário à lista PET é que isso pode potencializar o comércio ilegal de animais silvestres, né, de forma a estar esquentando animais vindos de natureza, tá? Então, isso aí, assim, o grande problema que eu vejo disso é a fiscalização precária que a gente tem no Brasil aqui na questão para coibir tráfico de animais silvestres, enfim. Por outro lado, também, eu acho, assim, né, que dentro dessa lista PET aí poderia, também seria utilizado para, por exemplo, animais que estão, né, em grande população, como, por exemplo, queixada, ali no Cerrado, capivara em outros lugares, de poder ser utilizado comercialmente, né? A gente precisa manejar também essa fauna, né? Ainda mais em lugares onde não tem mais os carnívoros, topo de cadeia, para fazer o controle. Então, assim, a quantidade de queixadas ali no Cerrado, ali no Goiás, aí perto do Parque Nacional das Emas, é surreal, entendeu? Então, assim, e tem criado um impacto muito grande. Então, precisa ver formas também de ter um manejo. E nessa lista PET aí também viria, né, como uma forma de ajudar nessa situação. Então, assim, é um tema polêmico, né? Tem uns que acham, né, que eu também vejo, né, que pode, às vezes, potencializar o tráfico, mas pela questão da gente ter uma fiscalização, infelizmente, precária, ineficiente. Eu vou só complementar, eu acho que o Gê falou um pouco a mais e complementou o que eu estava falando. Então, assim, a gente ainda falta ter discussões mais maduras e mais científicas acerca do manejo de fauna no geral, né? Seja para o controle de espécies exóticas introduzidas em áreas protegidas, por exemplo, seja para coibir o tráfico de animais silvestres e, entre aspas, esquentar animais oriundos do tráfico, e seja também para manejar populações de animais silvestres que necessitem de manejo,
né? Então, acho que a gente ainda está engatinhando demais nisso, e a gente não teve ainda uma discussão científica, vamos dizer assim, suficiente, ou pelo menos satisfatória, para que isso seja, de certa forma, debatido em termos de legislação, né? Seja base de legislação acerca dos pets ou do manejo mesmo de animais silvestres, animais reproduzidos e domésticos. A próxima pergunta é da Laura. Qual é a melhor forma de começar nessa área? Concursos, iniciativas privadas ou pesquisa? Quer começar, Gê? Pode ser. Bem, assim, comigo, né? O que aconteceu comigo? Eu, desde a graduação, eu já sabia o que eu queria fazer, tá? Então, eu sempre procurei, né? Eu trabalhei, desde que eu entrei na universidade, eu trabalhei com animais silvestres, né? No CETAS, enfim, e procurava também sempre fazer estágio, né? E uma coisa que sempre perguntam, né, quando eu dou palestra, é como é que faz para poder trabalhar com animais silvestres, né? Assim, e o que eu falo é você aproveitar a universidade da melhor forma possível. Né? Assim, acho que você tem que ter a mente aberta, né? Que clínica, no caso da veterinária, clínica de grandes é importante, clínica de pequenos é importante. Toda a formação veterinária ela vai ser importante, ela vai ser útil para quem quer trabalhar com animais silvestres, porque ainda é muito novo, então acaba que a gente faz muita adaptação, muita extrapolação. Então a gente tem que ter essa mente aberta, que por mais que você não goste, que você já tenha certeza que você não vai trabalhar com determinada área, mas quando você for fazer essa disciplina, faça da melhor forma possível, porque a chance de você necessitar de algum embasamento dessa disciplina é muito grande, né? E assim, eu tive a sorte de poder trabalhar, né, com um grande professor, pesquisador, que é o professor Tarcísio, da Federal de Viçosa, que tinha o CETAS, e de lá fomos trabalhando desde a graduação. A gente trabalhava com a parte de soltura monitorada de animais, a gente fazia também simpósio, que é onde trazia pesquisadores, muitos da área da biologia, para dar palestra e, ao mesmo tempo, capacitar a nossa equipe. Então, assim, aprendi a monitorar, monitorei muitos animais com VHF, jaguatirica, lobo-guará, onça-parda, fazendo triangulação em papel milimetrado, coisa que nem na biologia tem disciplina específica para isso, né, Lucas? Então, assim, e sempre correr atrás de fazer estágio, de participar de projetos, porque acabam que você vai adquirindo experiência e vai, né, e as portas vão se abrindo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu vou também falar um pouquinho na minha perspectiva mais pessoal, assim. Eu, antes de fazer faculdade de biologia, eu pensava em ser médico. Ainda bem que eu desisti disso, dessa ideia maluca, ser médico. E aí, quando eu comecei a fazer biologia, no primeiro semestre da biologia, a gente tem a cadeira de anatomia humana e eu percebi que realmente a medicina não era a minha praia. Porque eu fiquei com aquele cheiro de formal por uma semana e fiquei uns 15 dias, eu gaúcho, que adoro um churrasco, fiquei uns 15 dias sem comer carne. Então, eu acabei me apaixonando pela biologia aí, e as cadeiras, né, as disciplinas da faculdade que eu mais gostava eram as cadeiras as disciplinas de ecologia, de zoologia. Então, eu fui naturalmente me entendendo nessa parte da ecologia, zoologia, evolução, genética, e eu fui para aí. Bom, acho que o principal o Gê falou, que é vocês desde cedo, desde a graduação, vocês terem engajamento com pesquisas que deem para vocês experiência, para vocês futuramente se inserirem numa área né, nessa área de animais silvestres, né? Fazer estágio nunca é demais, pelo contrário, é sempre ótimo, mas a minha grande sugestão, a minha grande dica é sempre procurem trabalhar e conhecer e aprender com os melhores.
sejam eles seus orientadores, sejam eles os seus colaboradores, sejam eles os professores de vocês na graduação ou na pós-graduação, ou mesmo até fazendo cursos de extensão. Acho que todas essas modalidades dentro da academia proporcionam vocês a ter um crescimento pessoal e profissional dentro da temática que vocês têm interesse. Aliás, a faculdade e a pós-graduação é exatamente isso, é vocês se especializarem numa área que vocês gostam, que vocês têm paixão por trabalhar, né? Então, acho que a minha dica seria essa. Desde cedo, procurar as áreas que vocês gostam, mesmo que seja para vocês quebrarem a cara, quebrar a cara é importante também, né? Eu não gosto tanto assim, aí vocês verem que vocês não gostam tanto assim de alguma coisa, né? Mas também de vocês procurarem trabalhar com as pessoas referências, pessoas que vocês gostam, que vocês admiram no trabalho, e com as pessoas que desenvolvem o trabalho prático no campo, ou no laboratório, ou em ambos, né? E procurem também se especializar fazendo sua pós-graduação, seu curso de extensão. Vocês sabem que depois da sua pós-graduação concluída, seu mestrado, seu doutorado, fazer pós-doutorado, o G também fez o dele, mas vocês podem seguir como pesquisadores, vocês podem ir sim para a iniciativa privada, tem gente que vai trabalhar no terceiro setor, que vai trabalhar em ONGs, tem gente que faz concurso público, nível estadual, federal, enfim, e trabalham dentro de órgãos do governo, né? A própria academia, muitos fazem concurso público para entrar para o ensino superior. Então, todas essas frentes podem ser atingidas e tudo vai depender do interesse e da de vocês em seguir na lida com os animais aí. Viu, Lucas? Só complementando, eu tô com áudio, né? Assim, é meu caso, né? Eu faço pesquisa, né? Eu sempre trabalhei com onças pintadas, só que, assim, porque aqui na pergunta tá assim, como de forma de começar nessa área, né? Então, a área seria pesquisa campo, não sei. Mas, assim, que nem meu caso, eu trabalho com onças pintadas, que é a minha paixão, assim, que eu vou trabalhar até o final da minha vida, assim, é uma coisa que passa da academia. Só que hoje, assim, eu vi, né, uma forma de trabalhar com onça, e ter, né, poder pagar minhas contas, né, assim, então eu fiz concurso para a universidade, aqui para a UFMS, e eu trabalho aqui no biotério central da universidade, né, trabalho, assim, meu dia a dia trabalhando com reprodução de animais de laboratório, tá? Então, os trabalhos com as onças pintadas, hoje eu faço um pouco menos do que eu fazia antes, quando eu fazia mestrado, quando eu fazia doutorado, quando eu fazia pós-doutorado, porque eu trabalhava em cima das onças pintadas, só que eu vi que eu precisava ter uma estabilidade, e que, assim, infelizmente, hoje não tem projetos de conservação, infelizmente mesmo, né? São pouquíssimos os projetos de conservação que pagam bem, né? Assim, que pagam, que dá condições de você ter uma família, de você, né? Assim, de você ter, né? Então, assim, é importante também trabalhar nesses projetos mas por um período ganhando, né? Assim, um mínimo é importante, porque assim, vai ser uma bagagem que você vai ter para a sua vida como pesquisador, como conservacionista. Mas o que eu falo hoje, né, para as pessoas que querem viver disso, se você quer viver de pesquisa, você tem que fazer um concurso, conseguir bolsa para desenvolver as pesquisas, né, para você viver disso. Hoje, assim, nós temos muitos amigos, né, que trabalham, né, por exemplo, trabalham com diagnóstico por imagem, fazem ultrassom em clínicas veterinárias e se organiza para, quando tem campanha de captura, vir com a gente e participar do nosso grupo. Tem outros que trabalham
como anestesistas, como cirurgiões de cão e gato, né, que é o ganha-pão deles, mas quando tem campo, se organizam para estar com a gente. Então, é isso, né? Assim, eu acho que tudo é válido, né? E é a questão de vocês verem o que vocês querem e a melhor forma de chegar lá. Eu vou só terminar aqui rapidinho. Duas coisas. Acho que o primeiro, assim, vocês não devem se iludir de que vocês, passando num concurso público para ser professor ou pesquisador, vocês vão fazer a vida, né, a vida dos sonhos de vocês em termos de pesquisa. Não é assim. Né? Muito burocracia. Eu, 95% do meu tempo, eu sou um burocrata. Eu faço burocracia da universidade, eu peço licença, mando relatório, peço dinheiro para os financiadores, para as agências de fomento, tem que fazer comunicação entre os pesquisadores, parceiros, alunos, orientação, aula. 95% do meu tempo é isso. E aí a parte bacana, quando o pessoal vê uma palestra minha, cheia de fotos dos bichos e tal, dados de pesquisa, aquilo ali é 5% do meu tempo, é quase uma férias para mim, para campo. Por isso que eu estou pedindo para o G me convidar para essa próxima campanha no Pantanal, doido para ir. Então, não se iludam que vai ter os percalços da vida adulta, tá? Vocês vão ter que fazer muita burocracia, vocês vão se estressar de vez em quando, vai ter muita atividade dentro dos seus departamentos, coordenação disso, coordenação daquilo, aulas e etc. Tá? Então, não se iludam. Mas, por outro lado, eu acho que uma coisa que é muito importante de vocês pensarem desde o início, quando começar na área para trabalhar com fauna, é vocês serem pouco emotivos e bastante racionais. Tá? No sentido de, às vezes você precisa tomar decisões difíceis, né? E decisões em que a razão vai ter muito mais peso do que a emoção. Tá? Então, acho que essa preparação psicológica desde o início como pesquisador, de você ser muito racional em termos de tomada de decisão nas suas pesquisas, eu acho que vocês têm que ter isso, e eu ensino isso para os meus alunos desde cedo. Tá? Que, assim, vocês têm que pensar muitas vezes, às vezes vocês podem ser emotivos sim, mas vocês têm que pensar com a razão. Teve um pesquisador, eu não vou dizer o nome dele, ele fala para mim assim, cara, eu não tenho amor nenhum pelos bichos que eu trabalho. Eu tenho amor pelas causas que eu trabalho, mas pelos bichos eu não tenho. E ele é muito racional e é um dos caras no Brasil que tem mais sucesso nos seus projetos de conservação por ser muito racional. Tá? Então, eu acho que é isso. Vocês têm que trabalhar desde cedo, psicologicamente, essa questão razão-emoção, quando você está trabalhando com fauna, especialmente a tomada de decisão e projetos de pesquisa que envolvem a fauna. Ok, muito obrigada. Essa era a última pergunta. Antes de mais nada, né, eu quero muito agradecer vocês dois por terem participado dessa roda de conversa. Muito engrandecedor, dando muitas dúvidas. Eu acredito que foi muito útil para incentivar os alunos de medicina veterinária a pesquisarem um pouco mais sobre o assunto, sobre conservação, né? Então, muito obrigada a todos. A gente teve muito elogio aí, vocês estão vendo. Obrigada por terem participado e obrigada aos palestrantes. Até mais, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Abraço, gente.